Somente as palavras de Cristo geram vida e vida em abundância. E nós somos os depositários desta palavra. Hoje nós somos a boca de Cristo. Nós somos os olhos do Senhor. Nós somos os pés de Jesus. Nós somos o coração do Senhor. Aquilo que Jesus fez há 2000 anos atrás, anunciando a palavra, pregando a conversão, testemunhando o amor de Deus, com prodígios, com obras e com portentos, nós somos chamados a isso nos tempos atuais. E toda a liturgia de hoje, ela não gira em torno do anúncio, mas daquilo que vai acontecer com os proclamadores da palavra, com aqueles que são ministros da palavra, que não pregam para agradar, mas que pregam para converter, para chamar as pessoas a Deus. Infelizmente, nós vivemos dias difíceis, até para a evangelização, onde as pessoas querem viver todo tipo de vida, tudo aquilo que deveria ser escondido, hoje é difundido com honra, com glória, ocupam os programas de televisão, são entrevistados, aplaudidos e imitados. Mas quando são confrontados com a palavra de Deus, por não conseguirem ou não quiserem viver a palavra, vem a perseguição, a intriga, a fofoca, o isolamento. Então todo aquele que se dispõe a pregar a palavra, e a palavra da verdade, ele tem que preparar o seu lombo para a perseguição, para a injúria, porque se Cristo sofreu, nós sofreremos com Ele. Se Cristo venceu, nós venceremos com Ele. Aquilo que acontece com a cabeça, acontecerá com o corpo. Uma imagem simples, mas da eclesiologia, daquilo que é da igreja. Se uma pessoa está correndo, ela recebe uma pedrada na cabeça, a tendência é ela parar, levar a mão ao local da dor, e todo o corpo se compadece da cabeça. Se um dos membros sofre, o corpo também parará, e este membro atrairá toda a atenção da cabeça. Quando nós falamos de igreja, Jesus é a cabeça. Nós somos o corpo místico de Cristo. O que a cabeça sofreu, o corpo sofrerá. O que a cabeça padeceu, o corpo padecerá. Mas se a cabeça venceu e ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele. Numa palavra mais clara, mais simples, o que Jesus passou, os seus haveriam também de passar. É por isso que a perícope deste evangelho do capítulo 10 vai girar em torno qual o comportamento dos 12 perante a perseguição. Jesus sabia que eles seriam perseguidos, e Jesus sabe que nós somos perseguidos. Então nós temos o texto de hoje, uma palavra que Jesus não dirige às multidões. Jesus não está falando com todos. Jesus não está falando com um. Ele está falando com os 12. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos. Então o evangelho de hoje são para aqueles que são apóstolos de Jesus. Aqueles que são discípulos do Senhor, aqueles que querem anunciar a boa nova e denunciar o pecado, chamando as pessoas à conversão. E aqui para nós, meus caros, e vocês sabem que eu não minto, que não falto com a verdade, em muitos corações, o que eles não estão nem aí é para conversão. O que eles não estão nem aí é para configurar a própria vida
a palavra de Deus. Como a vida não se configura a palavra, eu passo a perseguir aqueles que a anunciam. É em torno disso que gira toda a liturgia de hoje. A primeira leitura fala sobre isso, o Salmo vai cantar sobre isso, a segunda leitura fala sobre o teor da pregação e o Evangelho sobre a perseguição. E nós temos no versículo 26, o versículo 28 e o versículo 31 a expressão: não tenhais medo. Na Bíblia, o contrário de medo não é coragem. No português, sim, medo, coragem. Na Bíblia, o contrário de medo é amor. São João, na sua primeira carta, ele vai dizer assim: aquele que ama não teme, aquele que teme ainda não fez a experiência do amor. Então, quando Jesus diz por 3 vezes: não tenhais medo, não tenhais medo, não tenhais medo, Jesus está levando os seus apóstolos a experienciar um amor que gera confiança, um amor que gera anúncio, um amor que gera coragem. Do amor, que é o contrário de medo. Então Jesus ele vai pegar 3 medos que são próprios do ser humano. Quando Jesus diz: não tenhais medo dos homens, pois não há nada de encoberto que não venha a ser revelado, não há nada de escondido que não venha a ser conhecido, o Senhor está dizendo a mim e a você: não tenhais medo, anunciai, anunciai, fale a verdade, anuncia o Evangelho. Ah, mas se der errado, este é o primeiro medo do ser humano, o medo do fracasso. Alguém que está namorando tem medo que não chegue ao casamento. Aquele que já se casou tem medo que chegue ao divórcio. Quem trabalha tem medo de perder o emprego, de não conseguir financeiramente os seus sonhos. Todos nós carregamos dentro de nós este medo do fracasso. E para este medo Jesus diz: não temais. O segundo medo é um medo da morte. Nós estamos vivendo este tempo do coronavírus, da pandemia, do isolamento. E por que que as pessoas estão com medo? Por que que as pessoas estão trancadas? Principalmente aquelas do grupo de risco. Elas estão com medo. Medo de quê? Medo da morte. É um medo que acompanha o ser humano. E Jesus vai dizer: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. E aqui, Mateus, de maneira brilhante, ele volta no versículo 28, pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Claro que eu não vou entrar aqui na língua grega, na língua hebraica, mas quando no versículo 28, Jesus usa o não tenhais medo, este medo é o contrário do amor. Mas no versículo 28b, quando Mateus usa temei aquele que pode destruir, a origem deste verbo não é o contrário de amor, mas é o mesmo da obediência. Então não tenhais medo, mas obedecei. Então nós não precisamos ter medo daqueles que matam o nosso corpo. Nós devemos obedecer o Cristo, o Senhor da nossa história. E aqui eu quero abrir um parênteses. E não vou render o parênteses, senão a missa não terminará. Mas o modo que as pessoas têm hoje de matar o outro não é com revólver, não é com faca, não é com bomba, é com a língua. Como eu não posso destruir o outro, como eu não posso matar o outro, e tenho dentro destruir o nome do outro. É por isso que as pessoas falam tanto.
É por isso que há tanta boca maldosa e tanto ouvido desocupado. Não haveria os fofoqueiros se não houvessem ouvidos desocupados. Não haveria tantas bocas desgraçadas e descrascentas se não houvesse uma curiosidade para aquilo que não é da conta, nem do que fala e nem do que ouve. Nós sabemos claramente que há muito falar, comentar, murmurar em torno daquilo que se faz pela evangelização. Não falo apenas de mim, mas todo ministro da palavra é alvo de calúnia e de fofoca. E infelizmente, muitos que frequentam a igreja. E quer mais, muitos que ajudam na igreja. Não podem matar o corpo, então querem matar o nome da pessoa. Querem destruir a fama da pessoa. Querem denegrir a história de vida da pessoa. E aqui eu dou uma pausa no evangelho e pego a primeira leitura. Ninguém sofreu tanto com perseguição, com calúnia, com injúria, com prisão do que Jeremias. De todos os profetas, de todos os pregadores, Jeremias foi o que mais penou na mão daqueles que não quiseram conformar a sua vida com a palavra de Jeremias. O problema nunca foi Jeremias. O problema era o ouvido de quem ouvia a pregação de Jeremias e não acolheu a palavra. E por que Jeremias não desistiu? E por que Jeremias não recuou? E por que Jeremias não teve medo? Porque nós lemos aqui o capítulo 20, do 10 ao 13. Mas no capítulo 20, o versículo 7, que vem um pouquinho antes da perícope desta missa, Jeremias disse assim: Tu me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir. Tu me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir. Quando alguém faz a experiência do amor de Deus, quando alguém assume esta palavra como palavra de vida, a pessoa tem um coração tão quente, você fica tão entusiasmado, que você não consegue guardar isso para você. Você tem que anunciar, você tem que falar, você tem que proclamar. Aquilo que é bom a gente quer repartir. Mas só pregará, só falará a verdade, só convocará o povo à conversão quem se deixou seduzir por Deus. Não por profissão, mas por vocação. Não por aquilo que é externo, mas por aquilo que é interno. Não aquilo que tange a mente, mas aquilo que alimenta o coração. Não aquilo que agrada o ouvido, mas aquilo que queima a tua língua. Jeremias era um amante do amado. O amado é Deus, o amante é o profeta. E quem ama só sabe falar de amor. E na leitura que nós ouvimos, Jeremias vai dizer que muitos espalham injúrias. Olha a fofoca aí. Fofoca de ontem, fofoca de hoje. Muitos espalham injúrias, e ele viu o medo o rodeando. E as pessoas olhavam as pregações de Jeremias, as pessoas escutavam o que Jeremias estava pregando, e eles diziam assim: vamos denunciá-lo, vamos denunciá-lo. Jeremias vai dizer: todos os amigos observavam as minhas falhas. Eu digo muito que padre, meu filho, padre é igual avião. Padre é igual avião. Só dá notícia quando cai. Só dá notícia quando cai. O cara faz 99 coisas boas. Atende, confessa, batiza, visita. Ah, meu filho, vai o padre dar uma escorregada.
Todos os amigos observavam as suas falhas. Olha o que eles falavam. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrarmos dele. O cara está fazendo só coisa boa, obrigação, mas vamos ficar de olho. Vamos ver se ele está uma escorregada, vamos ver se ele comete um errinho e nós poderemos apanhá-lo e desforrá-lo dele. O que Jeremias está nos passando? Todo aquele que se dedica a pregar o evangelho, ele terá o sofrimento. A consequência da pregação é o sofrimento. Só que ao mesmo tempo que nós temos o sofrimento, nós temos a consolação. Jeremias é fantástico. Olha aqui, deixa eu só contextualizar para você entender. Eu ouvi as injúrias de tantos homens e vi espalhando medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os amigos observavam minhas falhas. Não observavam a pregação de Jeremias, observavam as falhas. Talvez ele cometa um engano e nós podemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. E a pergunta que eu faço e que talvez você esteja fazendo: mas por que o cara não desistiu? Por que o cara não parou de pregar? Por que Jeremias insistiu? Eu disse, porque ele se deixou seduzir. Mas aqui no versículo 11, a leitura muda de faceta. Que no versículo 10 é só cacetada. Jeremias está pregando e o povo está falando. Vamos ver se ele comete um erro, vamos ver só um negativo. Aí no versículo 11, Jeremias dá uma respirada. Ele vai dizer assim: mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Eu não preciso combater, Deus combate a meu favor. Por isso os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, se cobrirão de vergonha. Numa linguagem nossa, ficarão com cara de tacho. E por que Jeremias tem essa certeza? Aí ele vai dizer no versículo 12: ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vê os sentimentos do coração. Enquanto alguns estão procurando um erro para poder nos apanhar e esforrar-nos e desforrar-nos, Deus prova e Deus conhece o sentimento do coração. Meus irmãos, nós precisamos escolher a quem vamos agradar, a quem vamos servir. Jesus é muito claro na sua palavra: não podeis servir a dois senhores. Aí no caso ele fala sobre Deus e o dinheiro. Aqui eu posso colocar Deus e o povo. Quem quer agradar o povo, dificilmente agradará a Deus. Mas se você falar para agradar a Deus, haverão muitos do povo contrariados com a tua palavra. Mas você precisa acreditar que o Senhor prova o homem justo. O Senhor conhece a reta intenção e Ele sonda os sentimentos do coração. E Jeremias termina a leitura. Ele começou um pouco para baixo, né? Estou sendo injuriado, estou sendo criticado, as pessoas ficam procurando os meus erros para puxar o meu tapete, eles querem me apanhar, querem me desforrar. Quer dizer, ele começa a leitura bem para baixo, mas ele termina bem para cima. Olha como que termina a primeira leitura: cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois Ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Aquilo que Deus fez ontem, Ele está disposto a fazer hoje. Ilustrando essa palavra sábia de Jeremias e de coragem para aquele que trabalha na comunidade, aquele que quer pregar. Talvez você não tenha acesso ao microfone, talvez você não pregue de um púlpito como esse, mas você é um pregador da palavra com a própria vida, na sua família, no seu trabalho, junto com seus amigos. Não pensem, meus irmãos, que aqui eu estou resumindo a esta missão difícil
de ser de Deus e perseguido a padre, bispo e papa. Se você é um cristão fervoroso, se você é um católico praticante, você notará na tua vida esta perseguição. Como eu não vou contar nome, nem local, né? Mas uma das confissões que me deixou assim de queixo caído foi de um homem caminhoneiro que viajava muitas vezes sozinho, me revelava isso, comia sozinho no restaurante, porque o grupo que viajava com ele traía a esposa, ficava trocando fotos pornográficas no WhatsApp. Ele, como não se compactuou com isso, ele foi perseguido, ele foi criticado, ele foi injuriado, e ele não falou nenhuma vez do evangelho, porque a vida dele era um evangelho. E este homem, casado, ele pode dizer como Jeremias: tu me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir. Então eu não estou falando aqui só daquele que tem o microfone ou o púlpito, mas você que prega com o púlpito da vida, você também sofrerá perseguição. Mas aí nós temos o salmo desta missa, o Salmo 68. Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador. Não falei desse fogo? Porque o povo hoje tem um fogo que não é esse fogo, não. O povo hoje está no fogo, meu filho. E eu vou te contar que fogo. Hoje tudo se resume à cama. O fogo que não se apaga. Mas o fogo que a leitura está falando, este fogo abrasador, somente Deus pode nos dar. É um fogo do coração, um fogo de zelo. Quando Jesus fez aquele chicote no templo e pôs aquele povo para correr, os discípulos lembraram do versículo: o zelo por tua casa me devorará. Quando Jesus colocou os cambistas para fora do templo, os discípulos que eram conhecedores da palavra logo lembraram deste salmo. Jesus fez isso. Jesus, que é manso e humilde de coração, colocou esse povo para correr, porque ele tem zelo pelas coisas do Pai. No coração de Jesus tinha este fogo abrasador, este fogo que vem pela pregação da palavra. Ou vocês não conhecem o texto dos discípulos de Emaús? Os dois indo para Emaús, Jesus se aproxima, eles acham que é um peregrino, e Jesus começa a conversar com eles, e a Bíblia fala que ele vai passando os profetas, Abraão, Moisés, até chegar nas Escrituras, e depois que eles reconhecem Jesus, no partir do pão, o que que um diz para o outro? Quem lembra aí? O que quando Jesus partiu o pão e desapareceu, o que um comentou com o outro? Você acertou, né? Não ardia o nosso coração quando ele nos falava das Escrituras? Uma palavra de Deus, uma pregação bem feita, um ouvido atento, ele vai gerar esse fogo dentro do seu coração, dentro do fiel que está disposto a mudar. Nós temos dois públicos, gente. Nós temos dois públicos. Isso eu aprendi com Paulo. Paulo, quando pregou em Jerusalém, ele saiu corrido, queriam matar o cara. Paulo deu no pé. Quando ele faz a mesma pregação em Tessalônica, para os tessalonicenses, eles perguntaram: o que devemos fazer? Nós queremos essa palavra. Nós vamos encontrar esses dois públicos: aqueles que ouvem a palavra e querem jogar pedra no pregador, e aqueles que perguntam: o que nós precisamos fazer para ser salvos? O que nós não podemos fazer é desistir, pois não há nada de encoberto que não venha a ser revelado. Não há nada de escondido que não venha a ser conhecido. E Jesus termina num terceiro medo que nós temos, o medo
da sobrevivência. O medo de faltar comida, o medo de faltar trabalho, o medo de não ter casa, o medo de não ter saúde. O primeiro medo, o medo do fracasso, já falei sobre isso. O segundo medo, o medo da morte. O terceiro medo, o medo da sobrevivência. E Jesus vai dizer: preocupa não, pardal, Deus cuida, não vai cuidar de você. Deus sabe até o que você não sabe. Mais ou menos isso que Jesus está falando para mim e para você. Deus sabe mais de você do que você mesmo. Então me dá um exemplo, Jesus. Padre Christian, oi. Você se conhece? Conheço. Então me responda. Responda. Quantos fios de cabelo você tem? Ixi. Eu não sei não. Pois é. Uma coisa tão simples. E Deus sabe. Até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Tem uns que vão diminuindo o número, né? Mas o que Jesus está falando no Evangelho, gente? Uma coisa tão simples de ler, mas uma coisa profunda. Deus sabe mais de nós do que nós mesmos. Deus sabe mais da nossa vida do que nós mesmos. Nesse Deus nós podemos confiar. Nós não precisamos ter medo, nós precisamos ter amor. Amor a Deus e amor ao povo. Porque a palavra de Deus é dirigida ao povo. E aqui eu digo algo com alegria. Sempre haverá quem ouvirá a palavra. Sempre haverá quem quer seguir a palavra. Sempre haverá quem quer buscar uma conversão sincera. Sempre haverá. E aqui eu digo com alegria, como padre, como pregador. Nas nossas assembleias é a grande maioria. Graças a Deus. Gente boa. Gente que frequenta a igreja semanalmente, gente que vai à missa até diariamente, buscando a palavra, buscando o pão, buscando conhecer Jesus, buscando ser melhor a cada dia. É para nós que essa palavra é dirigida, não é para os outros não. Quem não quer a Cristo, meu filho, vai colher depois isso. Mas a leitura é para os apóstolos. Jesus disse aos seus apóstolos, ele está dizendo a nós, E como que termina o Evangelho? Portanto, não temais, não temais, não temais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, eu me negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não brinquemos com isso. Não brinquemos com isso. Porque é uma passagem bíblica que Jesus disse que chegou depois da morte, não é? O cara no céu e disse: olha, eu preguei a tua palavra, eu fiz milagre, eu fiz até cura. E Jesus vai olhar e vai dizer: não te conheço, não te conheço, afasta de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é a iniquidade? É a falta de concordância entre aquilo que se crê e aquilo que se vive. Hoje muitas pessoas dizem: eu creio em Deus. Mas quando você olha a vida, você não vê a fé presente. Pelo contrário, são caminhos tortuosos, vales escuros, lugares totalmente contrários àquilo que Deus nos pede. Não tenhamos medo. Falemos de Jesus, testemunhemos Jesus, porque esta vida, por mais que vivamos, é uma vida muito curta. Eu gosto muito de viver, eu acho que a gente vive pouco. 80, 90, hoje em dia as pessoas vivem mais, né? Você vê uma pessoa de 80, ela está cuspindo saúde, exalando saúde, fazendo caminhada, pilates, mas se vive pouco. E por que é bom saber que se vive pouco? Porque é preciso investir naquilo que não é pouco, naquilo que nem muito é, naquilo que é eterno. E a nossa vida, depois da morte, ela é eterna. Tal qual é a nossa preocupação e ocupação? Testemunhar Jesus diante dos homens. Isso eu quero, gente. Né, Senhor? Estou tentando.
Isso eu quero. O dia que o padre morrer, espero que demore, quero morrer velhinho. Mas o dia que morrer, quando eu chegar no céu, que Jesus me testemunhe para o Pai. Olha, eu conheço. Foi padre esse aí, ó. Pregou, não tinha vergonha de mim, falou de Jesus, foi zeloso, orientou o povo. Agora, senão a gente pode escutar o contrário, né? Aquele que me negar, eu também o negarei. Aí na hora lá que o filho chora e a mãe não vê, ó Jesus, não te conheço. Não te conheço. Me negou em vida, serás negado na morte. É uma palavra diferente, né? Porque hoje em dia estão pregando um Deus bobo, um Jesus idiota, um Espírito Santo ineficiente. Ah, Deus é bom. Todo mundo vai se salvar. Todo mundo já dá garantida a vaga no céu. Não importa a sua vida. Todo mundo vai subir para o mesmo lugar. Quem te falou isso? Quem te falou isso? Porque eu provo o contrário na palavra. Porque tem que ser na palavra. Esse achismo religioso não leva ninguém a lugar nenhum. Você tem que citar a palavra. E a palavra hoje está falando. Aquele que se declarar em favor de Jesus em vida, Jesus declarará em favor dessa pessoa no dia do juízo, perante o Pai. Mas aquele que negar Jesus em vida, Jesus o negará em morte. Aí você vai dizer que Deus é injusto. Pelo contrário, a justiça de Deus, a coerência de Deus, a verdade de Deus, leva em conta a vida da pessoa. Então, se a pessoa viveu uma vida de negação, como que ela vai ter uma vida de afirmação depois da morte? Deus respeita a ausência em vida e vai respeitar a ausência em morte. E se Deus foi nosso amigo em vida, aí que ele será mais amigo na morte. O que são os santos, se não amigos de Deus nesta vida, e que continuam amigos de Deus no céu? E finalizo com o teor da nossa pregação. Qual é o coração de todo o anúncio? É Jesus. É Jesus. Deus é bom, mas Deus é justo. São os dois atributos de Deus. Jesus é bom, Jesus é justo. O que as pessoas querem? Só bom, eles não querem justo. E o bom aqui, me desculpem, é bobo. O mundo quer um Jesus bobo, um Jesus fraco. Por isso que eles tiram de Jesus a divindade. Não é filho de Deus, é um profeta. É um filósofo. É alguém muito especial. É um espírito de luz. Mas quando você fala que Jesus é Deus, é o Emanuel, não queremos. Por que não queremos? Porque alguns não querem isso. Porque a palavra dele é dura. Porque Deus é muito bom, mas ele também é muito justo. Ele tem uma bondade justa e uma justiça boa. Se a pessoa não encontra Deus na bondade, o encontrará na justiça. A bondade é a mão direita, a justiça é a mão esquerda. O amor é a mão direita, a dor é a mão esquerda. Deus sempre coloca primeiro o amor. Deus sempre veio com a bondade. Mas se a pessoa não acorda, de vez em quando Deus gira a mão direita e pesa a esquerda. E qual é o teor da pregação que nós somos chamados a dizer? O pecado entrou no mundo por um só homem. Aqui Paulo faz uma comparação entre Adão e Jesus. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Não vou falar um nome não, mas é um babaca, viu? É um babaca. É um apresentador de televisão com esses programas de entrevista, mais chulo, não tem como. Aí o apresentador, babaca, disse num dos programas, que eu parei até de assistir, meu estômago não dá para essas coisas. Ele disse assim: os cristãos, aí fala como se fosse um culto, né? Os cristãos afirmam que Jesus salvou a todos. Jesus salvou a eles. Eu não pedi para ele me salvar.
conhece a palavra, é o ignorante no sentido da letra, não é? Ignora a palavra. Porque o pecado entrou no mundo por Adão. E por causa de Adão, entrou a morte. E a morte passou a todos os homens, porque em Adão todos pecaram. Para você entender o pecado de Adão, tira Adão e põe humanidade. Se você não faz parte da humanidade, meu filho, você é um extraterrestre. Então nós fazemos parte da humanidade. Então em Adão todos pecamos. Mas Adão, olha que beleza o que Paulo fala, era a figura provisória daquele que devia vir. O que é figura provisória? É uma maquete. Primeiro se faz a maquete, depois se levanta a obra, não é assim? Grandes obras têm belas maquetes. Eu lembro, ano passado, visitando o shopping lá de Curitiba, estavam vendendo apartamentos de luxo. Então tinha no shopping uma maquete lindíssima, um prédio grande, aqueles bonequinhos, carrinho, cada apartamento mais bonito. Eu falei, mas já, falou, não, nem começou a construir, padre, mas o pessoal já está comprando, quem tem um poder aquisitivo maior, já está comprando. Aquilo, você está comprando para morar ali? Você vai morar na maquete, meu chapa? É claro que ninguém vai morar numa maquete. A maquete é uma figura provisória daquilo que devia vir. Jesus é a realização. Adão é a maquete, é a figura provisória. Tanto é que Paulo, gente, Paulo é bonito, tem que estudar Paulo, gente, tem que estudar Paulo. Para Paulo, o mundo foi criado não em Adão e Eva. O mundo foi criado no dia da ressurreição de Cristo, no dia da sua morte vigária na cruz, na sua paixão, morte e ressurreição. Ali Deus está recriando o mundo. Por isso que Jesus ressuscita no domingo, que é o primeiro dia da semana, mas teologicamente na Bíblia é o 8º dia. Que 8º? Domingo é o primeiro e o 8º dia. Por isso a pia batismal, e a nossa é assim, tem 8 lados. Por que 8 quinas? 6 dias da criação, o 7º que Deus descansa, o 8º é a ressurreição de Cristo. Se mesclam, o primeiro é o 8º, o 8º é o primeiro, é um ciclo de amor. Então Paulo vai dizer assim, se a transgressão de um só homem levou todos à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito, o apresentador, o babaca, você não tem que fazer nada para você ser salvo, e nem insinuar que Cristo fez ou não por você, é dom gratuito. Olha que bonito, Paulo não usa, é dom, e ele não usa, é graça, ele usa dom gratuito, é uma expressão pesada, é de graça, é dom. O que Jesus fez tem que ser recebido como gratidão. Perseguiram Jeremias, não irão perseguir Jesus? Se falaram mal de Jesus, o que andam falando de nós? Entende como que a coisa vai se repetindo? Concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância de todos. Se por Adão todos pecaram, em Jesus Deus oferece esse dom gratuito de salvação a todos e a cada um. Meus irmãos e irmãs, neste domingo, a igreja nos convida a formarmos um exército de evangelizadores. O mundo está do jeito que está. As pessoas perderam o respeito às coisas sagradas. Estão rindo e fazendo chacota daquilo que é divino, daquilo que é igreja, daquilo que é da evangelização, porque muitas vezes os católicos são vergonhosos, são medrosos, e na hora de testemunhar a fé, na empresa, na faculdade, na roda de amigos, muitos se calam. E a nossa maior preocupação não é com a maldade dos maus, mas é com a omissão dos bons. Omissão também é pecado. Se você conhece a Cristo, se você conhece a palavra, se você tem uma vida praticante, testemunhe Jesus, com aquilo que você diz, com aquilo que você faz. Perseguidos seremos, mal falados também,
mas como diz Jeremias, nós acreditamos: o Senhor esteve ao meu lado. Ele não me deixou fraquejar, Ele não me deixou cair. Pelo contrário, os outros é que saíram envergonhados. Que Maria Santíssima, Mãe de Jesus Cristo, Mãe da Igreja e nossa Mãe, encha o nosso coração deste ardor que começou no coração da Virgem, quando aceitou o Verbo. E assim como Jesus se fez carne no útero de Maria, que Ele se faça carne através de nós. Nós podemos ser o quinto evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João nos contam o que Jesus fez. A nossa vida deve contar o que Jesus faz. Que Jesus seja a nossa força, que Jesus seja a nossa luz.